para todos os públicos. Boa tarde, turma! Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, a melhor disciplina que existe. Brincadeira, ó, pra mim é, né? Mas espero que... Ó, eu vou procurar confusão com meus colegas professores. Não, todas são ótimas, excelentes. Então é o seguinte, hoje, professora Luana Oliveira, mais uma vez aqui com vocês, com esse projeto lindo, não é isso? E hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós já iremos para a aula de número 13, passou bem rápido, certo? Nossa última aula também antes das férias. Sei que vocês estão aí animados para curtir as férias, mas não esqueçam, ó, de estudar também, tá bom? Vão estudar? Prometem que vão estudar nas férias? Acho que não, né? Acho que vou esperar que estude. Então, o que que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje, tá bom? O que que nós vamos ver? Nós vamos continuar aqui com os números naturais o ano inteiro e nós vamos estudar hoje os critérios de divisibilidade por 2, 3, 5, 10 e 100, tá bom? E fazer aqui uma atividade com vocês para a gente concluir a nossa aula aí antes das férias. Começando lá, sem perca de tempo, o que é um critério de divisibilidade? Na aula passada... Aliás, nas aulas passadas, nós estudamos múltiplos e divisores. O que é um múltiplo de um número natural? Nada mais é do que a tabuada desse número, certo? É a multiplicação desse número por todos os outros números naturais. Daí nós tiramos que o zero é múltiplo de todos os números, que a sequência dos múltiplos é infinita, que eu não consigo determinar quem é o maior múltiplo de um número, pois eles também são o que? Infinitos, como eu falei anteriormente, tá? Depois disso, nós estudamos o que? Os divisores. Como encontrar os divisores de um número? Fazendo multiplicações, que são os fatores. Então, se eu quero saber, por exemplo, os divisores de 12, eu vou pensar em todas as multiplicações que dê 12. Por exemplo, 1 vezes 12, 3 vezes 4, 2 vezes 6. Então, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são exatamente os divisores de 12. Certo? Então, a gente viu todo esse processo. Se você perdeu, vai lá no YouTube, procure na playlist lá no canal da CEMED, vai lá em playlist, procure lá de 6º ao 9º ano e você vai encontrar a aula de matemática que você perdeu, tá certo? Mas é muito importante que você faça esse acompanhamento. E hoje nós vamos ver os critérios de divisibilidade. É um assunto fácil, palmas, certo? Fácil. É um assunto... legal, para mim sempre é legal, né, dar aula para vocês, mas eu posso dizer assim, que se o pai e a mãe estiver assistindo, esse é um assunto que de vez em quando também gosta de cair em algumas provas de concurso, tá? Então pode ser que ajude eles aí futuramente em algum concurso que eles forem fazer, tá bom? Então vamos lá. O que é um critério? Quando eu digo, o critério para você passar nessa prova é você conseguir uma nota acima de 7. Então, o que é um critério? Critério é uma condição, tá bom? Então, nós vamos ver aqui o que? Condições para que um número seja divisível por 2, por 3, por 5, 10 e 100. A gente ainda tem os outros, tá? 4, 6, 7, 8 e 9, que nós veremos só depois aí das nossas férias, mas vocês já podem ir adiantando, dando uma lida no livro, fazendo as atividades, também não tem problema, tá bom? Fica aí, ó, a critério de vocês. Então, o que é um critério? É uma condição. Então, critérios de divisibilidade é uma condição de divisibilidade. Em outras palavras, é uma condição para que eu possa dividir um número por outro, tá? E quando eu falo dividir um número por outro, é que eu estou considerando aqui que os resultados, eles são o que? Exatos, são contas exatas, que não tenham resto. Entendido? Partiu aqui para a nossa aula agora, tá? Então, vamos lá. O nosso primeiro critério é divisibilidade por 2.
Olhem aí, por favor, na página 102 do livro e observem também aí pelo slide todos esses números que estão aqui grifados ou grafados, que seja, marcados de amarelo, tá? Bora lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e por aí vai, tá bom? Não vou falar todos não. Então é o seguinte, o que que todos esses números têm em comum? Quando eu comecei 2, 4, 6, 8, esses números são o quê? Vocês conseguiram associar, tá? Esses números são pares, tá bom? E por que que eles são pares? Porque eles terminam em 2, aliás, em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, meus queridos, ó, matamos a charada do critério de divisibilidade por 2, tá? Um número, ele só é divisível por 2 se ele for par, ou seja, se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Eu já expliquei isso para vocês, ó. Às vezes vocês olham uns números assim imensos, 189.713. E vocês ficam, esse número é par ou ímpar? Quando eu pergunto. E ainda tem aluno que tem a coragem de fazer isso. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Pelo amor de Deus, gente, tá? Você não vai precisar fazer isso. Você só vai olhar para o último algarismo. Quando eu disse termina, é que é o algarismo que das unidades, o último número, tá? Então, você só vai olhar para o último número. Olha os exemplos que nós temos aí no slide. 78, que termina em 8, é um número par. E o número 3.470, que também é o que? Um número par, que termina em 0. Então, eles são divisíveis por 2. Então, qual é a condição para que o número seja divisível por 2? Que ele termine em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, que ele seja par. Se eu coloco assim para vocês, ó, 1, 8 e 1A, tá? 8 e A. Qual deve ser o valor desse A para que esse número seja divisível por 2? A pode ser 0, A pode ser 2, 4, 6 ou 8, tá bom? Então, geralmente cai assim, ó, em algumas provas, questões desse tipo. Vamos para o próximo. No livro de vocês está numa ordem um pouco diferente da minha. Lá fala do de 2, 5 e 10, se eu não me engano, primeiro e 100, e o 3 por último. Mas eu preferi botar aqui em ordem 2, 3, 5, 10 e 100, tá? Em ordem crescente. Mas o aprendizado é o mesmo. Bora para o segundo, critério ou condição de divisibilidade por 3, que vocês encontram na página 105. Qual é o nosso critério de divisibilidade por 3, tá? Um número, meus queridos, ele só vai ser divisível por 3 se a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 3. Ou se a soma dos seus algarismos der para dividir por 3. 9.871, tá? Dá para dividir por 2? Não, porque ele não é um número par. Dá para dividir por 3? Nós vamos ver. O que que você vai ter que fazer toda vez que eu perguntar para você se o número é divisível por 3? Você vai ter que somar todos os algarismos, tá bom? Então, vamos somar aqui. 9 mais 8 mais 7 mais 1. Bora lá. 9 mais 8, 17. 17 mais 7, 24. 24 mais 1, 25. Ah, professora, eu ainda não sei se 25 é um múltiplo de 3. Então, soma de novo, ó. Você vai somar de novo, ó. 2 mais 5, tá? Então, bora fazer aqui. 2 mais 5 vai dar quanto? 2 mais 5 vai dar 7. Agora sim, chegou a 1, só resultado eu pergunto. 7 dá para dividir exato por 3? 7 é um múltiplo de 3? Bora ver os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9.
Então, não, né? Então, este número 9.871 não é divisível por 3, ou ele não é múltiplo de 3, ou ele não pode ser dividido por 3, certo? Muito fácil, né? É bem fácil esse assunto. Próximo, bora lá. Qual é o próximo critério? Esse aqui ainda é mais fácil ainda. Divisibilidade por 5. Quando que um número ele vai ser divisível por 5, ou que ele pode ser dividido por 5? Quando ele termina, quando o número das unidades é 0 ou 5. Pronto, tá? Tem mistério. Então, olha aqui o número 615, termina em 5, então dá para dividir por 5. O número 1480 termina em 0, então dá para dividir por 5. Qual é o critério de divisibilidade por 5? Ele tem que terminar em 0 ou 5. Acabou aí, acabou. Tá? Não acabou a aula não, gente. Se acalma, acabou isso daí, tá bom? Isso é que vocês estão ansiosos, mas se acalma. Bora para o critério de divisibilidade por 10, que vocês vão encontrar lá na página 103. Também bem simples. Para que um número seja divisível por 10, ele deve ser o quê? Ele deve terminar em 0. Só isso, gente. O último algarismo das unidades, ele precisa ser 0. Por exemplo, 7.630 termina em 0, dá para dividir por 10. 410 termina em 0, dá para dividir por 10. E por 100? Se por 10 tem que terminar com 0, para ser divisível por 100, ele tem que terminar com 2 zeros. Fácil demais. Então, olha aqui, 8.600, 2 zeros, então dá para dividir por 100. 12.500, 2 zeros, então dá para dividir por 100, tá? Então, é só isso. Bem simples, né? Agora, a gente só vai fazer aqui um exercício juntos, que na realidade eu já coloquei aqui a resolução, já está marcado, mas nós vamos analisar cada um desses números para que vocês entendam, tá bom? Bora lá aqui a tabelinha, tá? Então, nós temos aqui, ó, o número, tá bom? Nós temos o número, eu vou ficar bem aqui na frente, na hora vai estar o slide lá, né? Então, eu vou ficar só bem aqui para eu enxergar. Então, é o seguinte, vai ter o número, aí eu tô perguntando se ele é divisível por 2, se ele é divisível por 3, por 5, por 10 ou por 100, que foram os critérios que nós estudamos hoje. Então, o primeiro número é 20. 20 é um número o quê? Par, certo? Termina em 0. Então, ele vai dar para dividir por 2. Ele dá para dividir por 3, você vai somar 2 mais 0, 2. 2 é múltiplo de 3? Não, então não dá para dividir por 3. Ele dá para dividir por 5, porque termina em 0. Ele dá para dividir por 10, porque termina em 0. E ele não dá para dividir por 100, porque ele só termina com 1 0, não tem 2. Próximo número, 345. Olha, termina em 5, eu já sei que ele dá para dividir por 5. Agora vamos ver se ele dá para dividir por 2. Se termina em um número ímpar, não dá. Vamos somar. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 é múltiplo de 3? Está com dúvida? Soma de novo. 1 mais 2, 3. 3 é múltiplo de 3? Sim. Então, ele dá para dividir por 3, tá? Não dá por 10 e não dá por 100. Próximo, 400. É par, então dá por 2. 4 mais 0 dá 4, então não dá por 3. Termina em 0, dá por 5. Termina em 0, dá por 10. Termina em 0, 0, dá por 100. Próximo número, 12.345.678. Termina em 8, é um número par, então dá para dividir por 2. Próximo, vamos somar os algarismos, tá? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. 15 mais 6, 21. 21 mais 7, 28. 28 mais 8, 36. 3 mais 6, 9. 9 é múltiplo de 3? Sim, então dá para dividir por 3. Não dá por 5, não dá por 10 e não dá por 100. Próximo, 900. Par por 2. 9 mais 0 mais 0, 9. Então dá por 3. Termina em 0 por 5. Termina em 0 por 10. Termina em 0, 0 por 100. 1 não dá para dividir por nenhum. 50 é par, dá por 2.
5 mais 0 dá 5, não é múltiplo de 3. 50 termina em 0, dá por 5, termina em 0, dá por 10. E os dois últimos são apenas números o quê? Pares, tá? 90.568, então dá por 2. A soma não vai dar um múltiplo de 3. Quer ver? Vamos fazer. 9 mais 0, 9. Mais 5, 14. Mais 6, 20. Mais 8, 28. Então, não é múltiplo de 3. Não termina em 0, não termina em 00. E o último também, 1.234.564. Ele também só vai ser o quê? Par, então ele é divisível por 2, tá bom? Vamos somar? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 4, 25. 2 mais 5, 7. Então, não é múltiplo de 3, tá? Não termina em 0 nem 5, então não pode dividir por 5, nem por 10 e nem por 100. Então, ele só vai ser divisível por 2. Muito bem. Falei rápido? Muito? Não, né? Mas tá aí os critérios, são bem simples, tá bom? Realmente aqui vai ter que ter um pouquinho da nossa decoreba padrão, tá? Não tem jeito, a gente vai ter que memorizar um pouco aí os critérios de divisibilidade e por hoje é só, tá? Então, até a nossa próxima aula. Boas férias para vocês, tá? Não esqueçam de estudar. Foi um prazer estar com vocês até hoje, até esse dado momento. Espero que nós nos vejamos aí depois das férias em agosto, ou não sabemos, né? Se volta às aulas presenciais ou não. Mas o que eu desejo a vocês é muita paz, muita saúde, tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e a cada familiar, que todos estejam muito bem. Então, beijos, já tô com saudade de vocês, tá? Vocês de mim não, né? Tenho certeza que não. Então, até a nossa próxima aula depois das férias, se assim Deus permitir. Beijos e tchau!